ao VerticCast. A gente quis trazer para vocês hoje um conteúdo que tem tudo a ver no mundo de finanças e empreendedorismo, principalmente pela parte mental do bem-estar, da prática de um esporte, de uma arte marcial. A VerticCast visa desmistificar, descomplicar o mundo para você de finanças, de empreendedorismo, e por isso a gente vai trazer figuras empoderadas, figuras interessantes, pessoas que são verdadeiros campeões, não só na sua profissão, mas também no mundo do empreendedorismo. Bem-vindo, Luiz Guilherme Guigo, meu eterno mestre. Obrigado, gente. Obrigado por me convidar. Prazer estar aqui. E é isso, estamos aí, né? Tentando conversar ao máximo, trocar essas informações, tanto para a gente como para todo mundo, né? Legal. Guigão, campeão mundial só? Cara, tem uma história grande, né? Comecei o jiu-jitsu com 5 anos de idade, hoje eu tenho 50, né? Então são 45 anos aí nessa batalha. Fui campeão mundial em 97, eu fui terceiro colocado em 98 e fui vice em 2002 nos mundiais. Então eu tenho as 3 medalhas do mundial, né? Uma de cada cor, infelizmente. A opção eram as amarelinhas, né? Mas não foi o que a gente queria, vamos aceitar e trabalhar cada vez mais. A gente vive para pódio mesmo. Não, com certeza, foi assim, essa carreira aí, não tem nada a reclamar. Tem mais um monte de brasileiro nas costas, pan-americano também. 7 brasileiros. Mas querendo ou não, o mundial é a força do negócio, né? Aí você pegou uma época que, pô, não quero ser saudosista aqui, mas, pô, na tua época tinha muita gente ali, não que não tenha hoje, tá? Mas eu acho que tava pesado o negócio. Cara, era um esporte assim, iniciando, né? Então era muita rivalidade, assim, graças a Deus já uma rivalidade saudável, né? Mas muita rivalidade. Então era o povo treinando um para poder ganhar do outro, para ganhar do outro. Não era aquele negócio hoje, o esportista atual, ele quer ser campeão, né? Aí de repente não ganha, não, hoje não é meu dia, etc e tal. Antigamente a gente ficava doido, né? Porque também não era tanta competição. Então, assim, competir contra você hoje, perdi, nossa, demorava 3, 4 meses para o outro campeonato e para rezar para saber se a gente vai lutar de novo, né? Você poderia não se inscrever, etc. Então, essa rivalidade eu acho que era bem grande e saudável, né? Pegou a época do Rio Heroes. Cara, meu mestre, Jorge Pereira, né? Que eu sou aluno dele da faixa branca preta, ele criou esse evento, né? O Rio Heroes, que foi um evento de MMA. Só que, cara, sem luva, sem nada, tudo isso, um negócio assim bem Legal. old school mesmo, né? O mais importante, Igão, assim, o que a gente preza bastante, a gente estava falando muito sobre cultura, humanização, caramba, como é que eu tenho meu negócio e eu consigo tratar o meu cliente como ser humano, você que trata do aluno como ser humano, a gente tem uma tribo ali, né? A Giga é uma tribo de 75 unidades hoje, né? O mais importante pô, família. Quem foi o mini Guigo lá no Rio de Janeiro e hoje, pô, você casado com os filhinhos ali, como é que é essa trajetória para você, desde criança até agora, do ponto de vista familiar, cara? Sou carioca, né? Comecei no Rio Jiu-Jitsu e Sotaque não nega, né? Não saiu ainda. Que era o berço na época, né? Hoje o negócio cresceu tanto que eu já nem mais sei, nem no Brasil, assim, São Paulo tá maior que o Rio, acredito eu, sabe? Então, o berço do jiu-jitsu antigamente, mesmo na minha época, era Rio de Janeiro e Manaus, né, cara? Depois o negócio cresceu de uma forma, Brasília tá enorme hoje. O Brasil mesmo foi engolido pelo jiu-jitsu, né? Isso é bom, né? Mas assim, pô, cresci lá e uma hora treinando com todos os meus amigos de infância, tudo isso. Cara, eu quero viver disso de verdade. Eu quero conseguir, como você falou, tenho 3 filhos hoje, né? Quero constituir uma família, quero, né? Ser profissional, fazer um negócio de verdade. A frase que eu uso muito é sair da sobrevivência para o profissionalismo, sabe? Eu não quero sobreviver com o jiu-jitsu, eu quero viver do jiu-jitsu, né? Sabe? De verdade. Então, eu acabei migrando para São Paulo, que querendo ou não é a capital da grana do Brasil, né? Siga a capital Brasília, mas o dinheiro tá, sim, o maior percentual dele tá aqui, né? Ainda mais naquele período, né? Exatamente. O capitalismo era bem diferente com essa inflação. Então vim pra cá com esse objetivo, cara, de crescer minha vida e conseguir fazer o jiu-jitsu de verdade, ser a minha vida e ser minha profissão e crescer com isso, né? E graças a Deus, cara, hoje, isso foi em 94, né? Graças a Deus, hoje, vivo disso, consigo sustentar minha família. A gente tem minha academia, que é uma academia completa, né? Eu não tenho só um tatame, né? São 2 tatames, piscina, estúdio de pilates, é uma academia completa, assim, musculação, etc e tal, as salas de ginástica. Pra você ter ideia, hoje são 56 funcionários na academia que a gente estava conversando, né? E são 1.200 alunos. Então, assim, é um trabalho diário mesmo de gestor, e não só professor de jiu-jitsu. Eu acho que hoje, de verdade,
O que eu menos sou professor de jiu-jitsu. É um mentor hoje, né? É. Mentor. É. Você também comentando com a gente que você tem mais de 250 pessoas que você formou no jiu-jitsu. Quando fala formar, gente, é faixa preta, tá? É. A brincadeira começa na faixa preta. Antes disso é nada. E você virou um mentor, um professor, que tem muito a ver com o nosso conteúdo. A gente tem um conteúdo educacional. O que a gente quer fazer com você? Desmistificar o mundo das finanças. E isso aí, cara, assim, desde a dona de casa até o hiperempresário, tem que ter conhecimento. A minha opinião sincera é que na escola a gente tinha que ter aula de finanças, na escola teu filho tinha que ter aula de direito e o teu filho tinha que ter uma arte marcial. E aí o que você acha disso? Porque a minha opinião pura é que a principal matéria de uma escola hoje tinha que ser, por exemplo, a prática de um esporte, uma arte marcial, por exemplo. Como é nos Emirados Árabes. Cara, isso é, na minha visão, é a base do futuro da criança, né? Sabe assim, a arte marcial, como a gente vê, muita gente até de mercado financeiro praticando jiu-jitsu já há muito tempo, e hoje em dia muita gente entrando também, né, na arte marcial em si, no esporte em geral, né? Mas assim, o que a arte marcial entrega, a gente sabe bem, que é, cara, hierarquia, disciplina, resiliência, né? Você conseguir estar numa situação, apertar e falar, cara, calma, tem um plano B aqui, tem isso, que é mais ou menos o mundo que todo mundo vive no próprio negócio, né? Os grandes diretores de empresas, os caras de mercado financeiro, tem horas que você tem que falar, cara, e agora? E você tem que ter aquela resposta imediata e os planos todos extras para se o negócio não for no caminho que você imaginou, e agora? Respira e acha o outro caminho, né? Que é o mundo que vocês vivem também, se for pensar, né? Nós empresários, você também. Com certeza. Acho que o bacana que a gente tá batendo um papo até antes é a questão, me pega nesse ponto, a gente tem o cara que para hoje na porta de uma academia, até comentei contigo, pô, eu sou do esporte, pratico musculação já há 20 anos, mas é um esporte que hoje eu sinto falta de ter um desligamento da outra parte da minha vida e me conectar com algo full time, como um tatame. Você não consegue lutar com o celular na mão. Sim. E o bacana que a gente estava falando e vem muito em linha com a humanização que a gente procurou de trazer nesse podcast, é a questão do, independente do cara que chegou de bicicleta, de ônibus ou o cara da Porsche, quando ele pisa no tatame, o negócio é diferente, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, cara? A gente vê grandes empresários, os caras fera na área deles, de repente esse cara é ou um iniciante, ou um cara que faz há 2, 3 anos um faixa azul, e vai treinar com um cara que é um faixa preta, que é um cara que tem uma família mais simples, mais humilde, só que ali no tatame acabou, cara. A sua aposta tá lá no estacionamento. Aqui é você com você mesmo, não tem outra opção, né? E aí você vê, de repente, um cara super simples ajudando um cara, um mega empresário, sabe? E isso, naturalmente, como nós estamos num grupo, numa família, cria-se esse ambiente muito humanizado, cara, esse mega empresário amanhã ou depois ajuda esse cara a competir, a conseguir fazer uma viagem internacional, pagar uma inscrição numa competição, porque cria um mundo de amizade muito forte, uma família de verdade, né? Eu acho de verdade que esse negócio que o jiu-jitsu entrega, assim, outros esportes também entregam, mas o jiu-jitsu, vou falar do meu, vou vender meu peixe, né? Cara, é muito importante. Eu acho que isso que faz o nosso esporte crescer tanto, né? Eu concordo. E falo isso pro Marcos direto, falei contigo também. Sou curioso. Então, quando eu vejo um grande empresário, um cara de sucesso hoje da mídia, precisa pesquisar na vida do cara, desde a pessoal até a vida profissional, trajetória. E por incrível que pareça, dessas últimas pesquisas que a gente tem feito, né? A gente até fala a respeito, 90, 95% desses caras que estão hoje estourando no mercado, seja no digital, no mercado empresarial, financeiro, que é a nossa referência, são pessoas que têm um equilíbrio muito bacana, principalmente com artes marciais. E quando a gente pega esse público das artes marciais, 90% é jiu-jitsu. A gente até comentou de... O jiu-jitsu é uma luta, o Guigão pode falar melhor que nós aqui, que exige muita inteligência, não que as demais não exigem, não é isso. Mas eu escutei até o Pederneiro esses dias falar, pô, cara, o jiu-jitsu todo dia aparece uma coisa nova, é impossível. Sim. Alguém inventa uma posição e quando você vai ver, funciona. E é isso, né, Guigão? O jiu-jitsu tem muito de neurociência envolvido ali. Muito, cara. O que acontece é exatamente isso. É como uma arte marcial, né, e é um combate, aparece uma técnica nova. O que vai acontecer? Pô, apareceu uma técnica X. O que você vai ter que fazer? Uma defesa Y. Eu vou ter que descer uma defesa. E aí, o negócio não para. Quando você faz, de repente, um outro esporte, que eu não estou criticando, estou só mostrando a diferença. Cara, a pessoa aprendeu a dar um salto tal na ginástica olímpica. As pessoas vão aperfeiçoar aquele salto. Mas não vai ter uma defesa para aquele salto não acontecer mais. Então, e aí começa esse negócio, essa troca de cartas, que é a famosa brincadeira e o antigo nome que o jiu-jitsu é um xadrez.
cara bota uma peça, você faz uma defesa. Aí com essa defesa que você fez, ele tem que criar o outro ataque. Por isso que, como o André Pederneiras falou, não para, né, cara? A gente não sabe ainda onde vai parar isso, que todo dia tem uma técnica nova. Verdade. E eu vou nas competições, claro, para cuidar dos meus alunos, ajudar eles, né, fazer o coach deles, mas ao mesmo tempo eu estou olhando todas as lutas em volta, independente até da faixa do cara. E toda competição que eu for, eu trago uma informação pro meu time. De coisas que eu falo, cara, aquilo ali ninguém fazia, aquilo ali tá diferente, sabe? É muito legal. Processo educacional de mentoria. Minha opinião, você é empresário, você que quer ser um executivo, estagiário, que você quer seguir a tua carreira, assim, você tem que cuidar do teu psicológico, você tem que cuidar da tua saúde, mas o professor de jiu-jitsu, o mentor de jiu-jitsu que é você, hoje você é professor de professor, você forma Sim. pessoas, que é muito da nossa cultura na Veste, a gente quer formar as pessoas num modelo bem, bem legal. Esse cara tinha que ter um mentor de artes marciais. A gente estava conversando de alguns empresários da mídia, que alguns deles estão deixando até de forma pública, e eu sou um, que me ajuda. Assim, na semana que eu treino, eu tomo decisões melhores. Na semana que eu treino, eu trato meus colegas, meus costos melhores. Meu cliente, a conversa melhor. Então, isso é um conceito psicológico. Pegando um gancho até na estrutura que você tem hoje, no teu, nem academia, no teu ecossistema, que hoje você tem ali todas as principais modalidades, piscina, tatame, uma boa sala de musculação, entre outros ambientes. Quando você vê uma criança ali, provavelmente você deve se preocupar com o pai, com a mãe que fica sentado esperando, ou que tem que se locomover, principalmente em São Paulo, que a gente sofre bastante com questão do trânsito. Isso deve, de repente, trazer uma preocupação, até por questão humana, ou uma preocupação também de monetizar, de aproveitar e dar uma oportunidade para aquelas pessoas integralizarem no mercado dos esportes. Te pergunto isso porque, no nosso modelo, a gente também se preocupa muito com o ser humano. Boa parte nosso é invertido. A gente trabalha mais com o pai, com a mãe, e a gente acaba se preocupando com a estrutura familiar, até o filho, criança, por conta do planejamento financeiro, do processo sucessório. E a gente tem essa preocupação humana também, de como que essa criança, num evento morte, por exemplo, vai receber esse patrimônio e conseguir fazer gestão, o adolescente. Queria saber de você qual que é a tua reflexão de quando vê um pai e uma mãe sentada, se é proposital aquele ecossistema que você tem hoje na Gigo, ou se foi por acaso? Cara, é até uma pergunta interessante, né? Porque é exatamente isso. O que que eu faço lá? Vou dar uma coisa bem simples, pra você entender, como qualquer um vai entender. Eu tenho uma turma de kids, de jiu-jitsu, ao mesmo tempo eu tenho uma turma de adultos. Tipo, exemplo, 6 da tarde, segunda, quarta e sexta. Eu tenho um horário de iniciantes, eu tenho um horário de intermediários avançados e tenho no outro tatame, eu tenho um horário de crianças. Então, cara, o pai vai, em vez do pai chegar lá, ficar sentado na lanchonete, comendo coxinha, esperando o filho fazer a aula dele, e no celular, né, no Instagram, como a gente fica toda hora, querendo ou não, a gente fica muito, né? O cara acaba fazendo um exercício. Pô, meu moleque tá treinando lá em cima, eu vou treinar aqui embaixo. No sábado e também durante a semana eu consigo encaixar a turma Kids 1, que é de 3 a 6 anos, que eu tenho a metodologia. Então, Kids 1, 3 a 6, 2 de 6 a 9, 3 de 9 a 12. Só para explicar. Eu tenho 16h45, eu tenho uma aula de Kids 1. A minha piscina é 17h30. O moleque sai da aula do jiu-jitsu e desce para a piscina. E aí, a minha aula do Kids 2 é o contrário. Ele pode nadar antes, depois ir para o Gil. Eu faço todo um encaixe para conseguir exatamente tentar atender a todos e atender o que precisa, né, cara? Então, assim, enquanto a criança está treinando, a menina está treinando, a mãe está faz uma musculação, uma ginástica. Então, tudo é bem encaixado. Final de semana, então, sábados, cara, é incrível, assim, vai batendo igual um reloginho, sabe? Tem uma aula de ginástica para adultos, que a grande maioria é mulher que faz, e a criança está na piscina. Então a mãe pode, de verdade, né, largar o filho dela lá, porque tem 2, 3 professores dentro da água, e fazer o negócio dela. Depois a criança sai e vai para o jiu-jitsu. Aí é a hora que a mãe vai fazer outra coisa, ou o pai vai fazer outra coisa. Então é bem encaixado para poder atender a todos, né? E aquele negócio, né? Tanto que a gente até falou antes. Hoje a minha metodologia bate muito no Kids, que é até a gente, todo o tráfego pago que a gente faz, a gente está falando da parte de business mesmo, de negócio, é muito em cima de criança, porque a criança ela traz os pais. A gente não, a gente vai treinar. É diferente, né? A criança traz os pais, porque você tem que levar. Aquilo que você faz, você tem que levar. Você tem que esperar. Pô, em vez de esperar, você está entregando saúde pro seu filho. Está ensinando ele a nadar, está ensinando ele uma arte marcial. Você vai ficar parado, naturalmente, quando você vê, você está treinando tatame já. Já está treinando também. E aí, cara, sem contar que isso
pro dia a dia da família é muito legal. Sabe, final de semana, quantos e quantos pais que eu conheço tem um tatame em casa, tem no sítio, tem aqui, tem ali. Aí os caras mandam uma foto. Ah, hoje eu não fui treinar, mas ó, bati em alguém aqui hoje. Aí tá o filho montado em cima do pai, sabe assim? É legal, que vira uma vibe, uma vibe só pra família, né? Exatamente, vira um mundo, entendeu, cara? E aí é cada vez mais o mundo do esporte, da saúde. Então, assim, é o que mais, cara, o que mais acontece hoje é isso. Então, realmente a gente faz esse trabalho. Por exemplo, na academia. Pô, você chega hoje, o que mais tem nesse mundo? Cara, no parking, no business, né, cara? Então, você chegar lá, você consegue parar teu carro. Você larga com o manobista, você sobe, você vai treinar. Pô, tem um moleque que sobe, você desce. Tudo vai se encaixando realmente para você poder viver um mini clube, né? Que é o ecossistema mesmo, entendeu? Então, é mais ou menos essa base aí que a gente tenta fazer para poder atender a família inteira. Parabéns. Não, estamos brigando, estamos lá. Como grande campeão, você tem o instinto da competição. Eu vejo até hoje você, acabou de chegar aos Estados Unidos, estava no Pan-Americano, eu tenho certeza que a cena foi a mesma que eu vi a vida inteira, gritando ali na arquibancada para o cara fazer a posição que você ensinou. Como é que é esse mercado para você agora de treinar atletas? Ele ainda é um mercado que você se interessa porque quer ou porque é rentável? Como é que... Cara, então, na verdade, assim, eu vou até dar um curso agora, daqui a alguns dias, uma pós-graduação que é de judô, jiu-jitsu e wrestling, né? E a minha aula vai ser simplesmente de criar atletas, né? O mundo do atleta. E é um mercado, eu amo, né? Eu faço isso desde sempre, né? Já criei grandes campeões aí no jiu-jitsu, até hoje, molecada, graças a Deus, voando, né? Quem é do jiu-jitsu sabe, com certeza, não preciso nem ficar falando milhares de nomes aqui, mas, pô, sabem bem. E, cara, é um prazer pra mim, eu gosto de fazer. E assim, primeiro falando sobre a competição, quando eu tô num campeonato, querendo ou não, um juiz olha e fala, putz, o Guigo tá ali. Cara, eu não falo um palavrão, me controlo. Eu me controlo. Que vontade ou não, aí é outro assunto. Mas eu boto pressão em todo mundo, sabe assim? E é um cara que tá ali que é o chefe de equipe, total. Então os caras, eles não vão mudar um pensamento deles porque eu tô ali berrando, mas o cara para pra pensar. O cara, talvez, eu acho que de repente pensa assim, tipo, será que o que o Guigo tá falando tem lógica ou não, sabe? Dá mais um segundo a mais pro cara até mesmo acertar mais o resultado dele, ter certeza que eu tô errado, ou ter certeza que eu tô certo e confirmar o que ele pensa. Mas assim, para mim é um prazer treinar atleta, financeiramente falando, é mega mau negócio, em termos direto, monetizado, grana, né? Mas ao mesmo tempo fala assim, pô, cara, aquele cara ali é um técnico, é um cara que já fez Meihan, já fez Nalat, já fez milhares de caras, Yara, Andressa e assim vai. Pessoas que têm resultados mundiais, vivem disso, pô. E até mesmo estão fora do Brasil vivendo do jiu-jitsu. Cara, muitas pessoas. Então, assim, para mim é um prazer fazer, eu amo fazer. E monetizar é a briga do futuro bem próximo. Até uma conversa que eu tive com um dono de evento, que é um amigo meu, que é o Fepa, dono do BJJ Stars, que é um evento gigante. A gente foi viajar, a gente ficou junto, a gente viajou junto, tal. E a conversa foi, poxa, Fepa, que é Fernando, né? Cara, existem empresários de jiu-jitsu já, managers, né? Já existem esses caras que negociam com você a bolsa do atleta do Guigo. Mas os professores em si, quantos você conhece que cobram do atleta dele? Ah, quando você ganhar uma competição que vale, você vai receber $10 mil, 20% é meu, 10% é meu, 30% é meu. Não tem ninguém. Aí essa foi a conversa dessa semana. Como a gente vai fazer? Como é que a gente vai monetizar isso? Porque uma hora eu canso, cara. Eu boto dinheiro, porque a gente bota dinheiro, a gente entrega uma academia completa no meio da Vila Madalena, com equipamento Life Fitness e Matrix, tudo importado. Então eu entrego a academia, eu entrego o meu esforço, eu entrego a minha expertise, tudo isso. E amanhã vem uma outra equipe e fala, toma aqui R$200 por mês, o cara vai, porque o cara realmente está apertado, que a grande maioria é a molecada mais simples. E como é que eu faço para recuperar essa grana lá na frente, cara? Recupera o cara que é um manager, que coloca você em eventos, mas o mestre que te educou, que te ajudou, tudo isso não recupera. Então, é uma guerra, mas que eu tô com esse objetivo hoje em dia de começar a criar esse negócio. Cara, eu preciso ter alguma forma de receber. Hoje eu faço a garotada, eu tenho hoje 50 atletas, tá? Então, o que eu faço hoje? Você vai ser ajudante numa aula. Então, quanto é a minha mensalidade? A mensalidade de hoje são R$330 por mês, mais ou menos, um plano anual. Cara, eu não vou cobrar de vocês esse valor, mas a gente paga por aula. Estou dando exemplo da garotada, tá? Sim. A gente tem todas as aulas a gente tem o faixa preta dando aula, todas as minhas aulas, tanto de 15 como de adulto,
é faixa preta dando aula. O professor da aula é preta. E tem ajudante. Ah, vou colocar um ajudante roxa. A gente paga R$ 25 por aula para esses meninos. Mas é o seguinte, uma aula por semana, que são 4 aulas no mês, você vai dar gratuitamente para mim. Você está aprendendo um monte de coisa, aprendendo a dar aula, aprendendo a respeitar o próximo, aprendendo a lidar com os pais das crianças, inclusive, né? Mas você vai pagar um pouquinho do seu custo de estar naquele tatame e ter aquela experiência. É um curso, né, que o cara tá É um fazendo, custo, mas é para ele poder aprender também e também valorizar o nosso trabalho como mestre, porque assim, cara, isso na técnica, a internet está aí para isso, sabe? É absurdo o que se ensina hoje de técnica. Mas, cara, educação, disciplina, hierarquia, saber se portar, saber conversar. Pô, a gente está num ambiente de classe média alta. Você veio do interior do Maranhão. Cara, eu preciso colocar você, adequar você a conversar com um pai desse, com uma mãe dessa e com uma criança dessa. E também com um adulto como a gente falou antes, o cara da Lamborghini lá. Sim. E isso aí é que de verdade é o que mais me dá prazer. Ser campeão, as pessoas falam, pô, como é que faz pra ser campeão? É só você vir mais que o outro. Esse é o primeiro caminho. O primeiro entendimento é esse. Eu quero ser campeão. Quantas vezes você vê essa semana? 3 vezes. 3 vezes. Cara, o cara que paga a mensalidade normal ali, que tem 3 filhos em casa, veio 5. A conta não tá batendo. Probabilidade, né? Exatamente. Igual Então, assim, amarelo, né? querendo ou não, na brincadeira, quem é o campeão? É o que vem mais. É o que está mais presente, é o que está mais no tatame. Claro que cada um tem uma genética, tem isso, tem aquilo, daquilo outro, mas a fase número 1 do joguinho é estar o dia inteiro no tatame. E a base é, cara, vocês trabalham de 8, 10, 12 horas por dia. Eu trabalho 10, 12 horas por dia. Você quer fazer uma aula de 1h30, 3 vezes na semana? Acho que vai ser um pouco complicado. Hoje em dia, o atleta, esse cara é um esportista, ele não é mais um lutador, é um esportista. É viver aquilo. É alimentação, é o sono, é psicólogo, é todo um trabalho que tem que ser feito. Claro, tem gente que tem mais capacidade, mais grana, mais condição, tem gente que não. Mas a gente, como mestre, entrega. Eu tenho um trabalho com psicólogo que atende o grupo. Se você pudesse ter o seu particular, seria perfeito. Sim. Mas a gente vai encaixando dentro do que pode, mas é muito prazeroso. Mas precisamos criar uma rentabilidade nesse negócio. Que aí tem equipes que já tem hoje, que é a associação, projeto social, incentivar e tal. Conseguir de empresas grandes que consigam fazer os impostos dela virarem verba pra gente, sabe? Isso existe muito e Reverter benefícios, né? os benefícios, cara, sem a empresa botar do bolso, Sim. né? Isso é um negócio que, cara, tem no Brasil, não é difícil de fazer. A gente precisa de verdade achar o empresário que queira ter esse trabalhinho de ajudar, e não é dinheiro, é um trabalho de ajudar. Se a gente acerta esses caras, o esporte em si cresce, que aí isso aí não é só jiu-jitsu, né? Isso aí é pro esporte todo, né, cara? E é o caminho pra gente ter um país melhor e pessoas melhores lá na frente, né? O esporte é a base da educação. Bacana, o que tem muito de interessante no teu perfil, além de ser um campeão, ser um atleta gigante, formar atletas, você não é o cara só do tatame, você virou um empresário. Então, para o empresário investir com você, de repente investir numa franquia com você, investir no teu business também, ele se sente confortável quando ele conversa com você, igual a gente está conversando, e vê que tem um empresário do outro lado, um cara que entende de finanças, um cara que entende do business dele, faz conta, não é só, vou abrir aqui um tatame e fazer um monte de gente ganhar dinheiro. Não é assim. Você é o cara que aprendeu a empreender. Isso facilita pra caramba. E para falar com você, Guigo, Jiu-Jitsu, Vila Madalena, Luiz Murá, Fica fácil, né? QR Code, É. tá fácil. E eu sou um cara que tô lá, né? E que treino com todo mundo que tô lá. É o É dono diferente que tá no chão de dos fábrica, grandes né? ferões que são. Que não dão a cara a tapa. Eu tô lá sempre. Tua identidade é igual a nossa. É o Sempre. dono que tá no chão de fábrica todo dia. É isso aí. É isso aí. Nós vamos ter muito mais conteúdo com o Guigo. A gente quer trazer essas pessoas importantes do esporte, pessoas empreendedoras, para te ajudar. Eu acho que esse bate-papo foi um bate-papo didático, onde as pessoas viram que, pô, dá para ser empresário, dá para treinar o jiu-jitsu. Se quiser ser um atleta, vai ser um atleta. Se aprender a investir com a gente, ou seja, a gente tem essa dinâmica de tentar passar para você a informação de uma forma que você entenda, que você saiba. Essa é a dinâmica do VestCash, essa é a dinâmica da Guigo. Eu sou prova viva de pessoas que chegam lá, o gordinho, o idoso, a criancinha e aprendem e têm uma qualidade de vida muito melhor. E aí eu queria agradecer o Guigo e ao mesmo tempo te fazer 2 perguntas. Lá Quem é vem. o cara hoje do jiu-jitsu? Quem que é o cara hoje do jiu-jitsu? É.
Temos duas opções, né? Vamos falar de menina, são duas meninas. Tem a Gabi Peçanha, que é uma menina que está batendo todos os recordes aí de resultado, né? E a pessoa que é a única que consegue brigar com ela é a Yara, nossa aluna aí desde. Já treinou com você várias vezes, né? São as duas mais brabas, assim, do jiu-jitsu, assim, em termos de campeonato absoluto, né? Que é quando de verdade mostra quem é o melhor da faixa, né? Que é o absoluto, dentro das categorias. E no masculino, na minha visão, tá? Porque resultado é resultado. Hoje em dia, o cara que mais está puxando o jiu-jitsu pro jiu-jitsu crescer, ficar cada vez mais famoso, o jiu-jitsu tá fazendo um trabalho bom e é campeão do mundo, etc e tal, é o Mika Galvão, que é um moleque fera e educadíssimo, moleque, sabe, nota 10, educadíssimo, fera. E junto com ele veio o Meihan, que de novo eu tenho que puxar essa sardinha pro meu lado, não tem jeito, né? O Meihan é mais um filho, assim, bicampeão mundial, é o atual campeão mundial e é bicampeão mundial. O moleque é um monstro. 60 quilos que bate em cara do meu tamanho pra mais, né? Então, assim, apoiou muito dele. Você criou esse Como monstro, pode, né? cara? Você não tá Você entendendo. criou esse monstro? Cara, criamos esse monstro. Ele chegou de Manaus na minha academia com 12 anos de idade. Eu apanhei dele. E é o que eu tô te falando. Foi criado lá não só tatame, não só golpe, sim uma pessoa melhor, entendeu? O pai dele estava em São Paulo, eu falo, Marcão, esse moleque tem que ir pra escola, esse moleque tem que ir pra aula, tá total, não tá indo aula, tá roubando, tá fugindo. E, cara, eu não consigo cuidar, eu não consigo ficar na porta da escola. Matriculei o cara, fiz tudo. Tem que ir pra aula, cara. Digo, a melhor educação que eu posso dar ao meu filho é deixar ele com você. Eu falo, pô, comigo? Não faz isso. Não faz isso, né? Então, assim, realmente essa preocupação eu tenho muito grande, assim, sabe? De pegar um garoto desse aí, cara, e fazer ele ser um homem de verdade, sabe? Não só... Porque muitos não são... O campeão é a grande minoria, né, cara? Mas pessoas melhores, isso a arte marcial entrega até pra quem é adulto. Imagina essa garotadinha aí, né? É verdade. Então essa é a ideia. Uma dúvida também, para finalizar aqui, gente. Essa transição dos atletas de jiu-jitsu para MMA, você já comentou comigo algumas vezes, pô, Berg, eu tenho um amigo que ele foi pro MMA, apareceu em grandes eventos no mundo, mas o cara não gosta. Ele é do jiu-jitsu. Ele foi porque dá dinheiro. E aí você é o precursor nisso. Você está fazendo com que o jiu-jitsu seja um meio de vida para as pessoas consigam viver disso, para de repente não ter que praticar uma outra modalidade, porque não gosta, no final das contas só vai porque dá mais dinheiro. Você enxerga essa transição de uma luta como o jiu-jitsu, da arte marcial, para um MMA da vida só por dinheiro, positivo ou negativo? Você concorda com isso? Cara, eu acho que são fases e quando você fala de MMA, né, minha visão atual, isso pode mudar se Deus quiser e se mudar é melhor ainda, é assim, o MMA ele não tem uma continuação. É assim, você quando atleta, você gosta ou você vai porque você precisa, você vê que tem ali um futuro financeiro melhor, porque, cara, o cara gostar de tomar soco na cara e chute na minha cabeça é horrível, é difícil, né? Mas quando começa moleque é o normal pra eles, né, sabe? Então, assim, o cara do jiu-jitsu que vai fazer MMA, pô, legal, se financeiramente for melhor, for bom, pô, um UFC da vida paga muito dinheiro e tal. O jiu-jitsu tem crescido, graças a Deus o jiu-jitsu tem duas frentes, né? Que é o sem kimono, que é o no-gi e o com kimono. Então, querendo ou não, se o cara vai indo bem, o cara também hoje já tá ganhando bem, já tá conseguindo cada vez performar mais e monetizar mais. Mas quando você fala de MMA, realmente o MMA veio entregando muito dinheiro. Muitos eventos e os eventos pagando bem. Então muita gente migrou pro MMA. Mas, cara, quando você vê do jiu-jitsu, você vê que os caras duro, em pé, sabe? Assim, aquilo não é o mundo do cara. Aquilo ali não é a vibe dele. Eu vou dar um soquinho e vou derrubar. Eu não quero aprender soco. Só que, assim, quando a pessoa sai do mundo dele, de físico ser muito importante, que é o atleta, né? De ter um condicionamento físico muito saudável, total, muito importante, como é que ele vai continuar a vida dele dentro do esporte? Sendo professor de MMA, eu não conheço nenhum professor de MMA que eu fale assim, pô, que legal, tá construindo pessoas melhores, etc e tal. O MMA, cara, é a mistura das lutas, né? É Mixed Martial Arts. Então é a mistura das lutas. Pô, como é que eu vou fazer? Pô, vocês que... Esse aqui é viciado em musculação, então vai todo dia, sábado e domingo. O Bergão, que vai 2 vezes por semana na academia, 3... Pô, imagina, segunda-feira eu fui na minha aula de MMA e era aula de boxe. Aí eu fiquei lá, pá. Beleza. Pô, essa semana foi apertada, tive um monte de podcast, blá, blá, blá. Só fui na quinta, cheguei lá, era aula de sem kimono, no chão, só chão, jiu-jitsu sem kimono, no gi. Treinei lá tudo isso. Na semana que vem eu vou na... Puta, não consegui segunda, eu vou na terça. Vai ser aula de chute, Muay Thai. Cara, eu vou fazer... Quando eu vou fazer boxe de novo, uma aula de boxe... Daqui a 2 semanas...
Pô, desculpa, eu vou te falar, você não vai aprender nada. Não dá para você fazer um negócio uma vez a cada 15 dias e achar que você vai ser um cara que sabe dar soco. Ou você vai treinar chão a cada 15 dias e achar que você vai saber fazer um monte de golpe. Não dá, cara. Nada. Se a gente não faz diariamente a coisa já é difícil. Se a gente não faz 3 vezes na semana já não é difícil. O resultado, se você treinar qualquer coisa, se você treinar um exercício físico 2 vezes na semana, o resultado é 1. 4 vezes, cara, não é o dobro, é mais que o dobro. E você só treinou o dobro. 6 vezes, então, cara, não tem mundo para isso. Aí você vai falar que você vai fazer uma vez a cada 15 dias. Tá se enganando. Você nem entra no controle de falar que você é um esportista. Você nem entra naqueles 3% que era antigamente, que hoje é 7, 8. Quer dizer, você é considerado um sedentário naquela modalidade. Então, como é que vai funcionar? Não dá. MMA é para atleta e jiu-jitsu, boxe, muay thai, tal. Se o cara for um bom professor de boxe, ele vai ter o grupo dele. Né? E aí vai ter o grupo dele e vai tocar o negócio. E o jiu-jitsu igual, mas o MMA realmente eu não consigo ver ninguém dar aula de MMA. Ah, você vai fazer o MMA fitness? Ah, não, tudo bem, fitness. Papá, soquinho, né? Chutinho, suar, perder água, subir na balança e diminuir o peso. Ah, tudo bem. Um funcional, né? Vai dar bom, funcionalzão, estiloso, né? Mas aprender, vou treinar MMA e daqui a 10 anos eu vou subir no ringue. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso, vai se machucar. Se prepara para ficar triste. Cara, que aula, que satisfação, que honra. Bom demais. Eu agradeço demais. O Guigo, o professor de arte marcial do teu filho, ele é um segundo pai. É. Ele é o cara que vai realmente dar uma educação diferenciada para ele. Então não tem nem como agradecer. Assim, vamos colocar desde 18, 20 anos de idade, tá lá no meu kimono, Rio Jiu-Jitsu. É uma satisfação. Obrigado mesmo. Que aula de vida, de apoio social, de aula de empreendedorismo, e a gente vai ter mais bate-papo, porque o Guigo tem muita coisa para passar. Um só não dá conta, não. Gente, obrigado de verdade. Um prazer estar aqui. Tomara que a gente consiga fazer mais pessoas no esporte. Não vamos bater só no jiu-jitsu. Esporte é esporte e ele, cara, é a vida, né? Então, quanto mais gente estiver treinando, quanto mais gente estiver suando, endorfina bombando, é o mais importante. Trabalhar, ganhar dinheiro, suar e ter saúde para poder trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e cuidar das crianças. Acelerar o Esse ciclo, é o mundo, né? E, cara, obrigado pela tua vinda. Ouvia muito falar a teu respeito. Todo dia. Mas não sabia que era um cara melhor do que o Mark sempre falava. Parabéns pelo ser humano que você é. Na prática, ainda vou ver lá na academia, não tive a oportunidade vamos lá. ainda. Sofri. E, cara, primeiro episódio nosso. Acho que a gente começou aí com o pé direito aí com a tua vinda. Vamos com tudo, eu vou vir aqui no 100 também. Vou vir em outros, claro, se eu for antes, convidado. Vamos vir no 100, vamos comemorar. Vai ter uma champanhezona aqui, assim, para o negócio. É isso aí. É juro composto pra gente, nas finanças. Juro composto bota o 1.000, rendeu 10%, foi pra 1.100. Os outros 10% não vai ser em cima de 1.000 mais. Vai ser 1.100. Mesma coisa do esporte na nossa vida, é sempre melhorar. Aí eu sofro um pouquinho com esse negócio de mercado financeiro. Eu imagino que esses caras sofrem no dia a dia. Segura, lá, vamos deixar pro próximo. O próximo tá em boas mãos. Obrigado. Valeu, rapaziada.